Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos então a mais um Robocast. Essa semana aí, uma semaninha de feriado, alguns aí devem estar viajando, alguns devem estar curtindo aí a família, etc., filhos, amigos. Mas é importante, o assunto de hoje é um assunto que vocês já conhecem, mas é um assunto que a gente precisa se preparar para a semana que vem. Então qual que é o objetivo de hoje? Hoje nós vamos começar a fazer um aquecimento para o balancê. Então, para quem já conhece a estratégia do balancê, beleza, legal. Para quem não conhece, eu vou dar uma resumida o que seria isso. Tá? Então vocês sabem que as empresas divulgam os balanços, os resultados dos balanços trimestrais. E agora fechando setembro, a gente já fechou o terceiro trimestre de 2023. Então as empresas publicamente têm lá uma data para divulgação desses resultados, e essa data e essa hora é fora do horário de pregão, ou ela é antes do pregão, ou ela é depois do fechamento do pregão, justamente para não influenciar durante o pregão dessas ações. Muito bem, esses resultados são soltados, são divulgados publicamente nos sites de relação dos investidores de cada empresa. Tem sites, o Seu Dinheiro, Infomoney, etc., que ajudam a gente, nós que somos investidores, que somos traders, a analisar também esses resultados e a entender essas datas. Tá? Então toda essa fonte aí pode ser utilizada. E com isso, o que acontece? O que foi observado nessa estratégia do balancê? Essa é uma estratégia que o Ricardo Cunha vislumbrou, aqui da nossa comunidade do Trader Objetivo. E o que ele vislumbrou? É o seguinte: se a ação, tem lá o preço sempre do fechamento do dia anterior, se a ação no dia, logo após a divulgação do balanço trimestral, ela nasce já, ou ela sobe acima de um percentual que a gente definiu como 3%, significa que ela tem uma tendência muito forte de continuar subindo naquele dia. Então a gente vai entrar comprado a partir dos 3% em relação ao fechamento anterior. Assim como também na venda, a gente pode ter um resultado ruim. Se ela cai abaixo de 3% em relação ao fechamento anterior, a gente também vai entrar vendido. Então esses seriam os pontos de entrada da estratégia: 3% para cima ou 3% para baixo do fechamento. E a gente vai colocar um stop em 6% mais ou menos em relação às nossas entradas. Tá? Obviamente, para quem já usa aqui o robô, que a gente confeccionou aqui da YKL Robots, do MetaTrader, vocês já sabem que esses parâmetros vocês podem alterar, modificar, customizar. Tá bom? Então, hoje nós vamos ter como objetivo fazer um aquecimento para o balancê, mostrar uma alteração, tá, que foi feita nesse robô do MetaTrader, também para ficar consistente, junto com uma alteração que está sendo feita lá pelo Ricardo no robô do Profit. Tá bom? Então, quero primeiro mostrar aqui o que mudou. Tá? Vou abrir aqui o meu MetaTrader, tá bom? Então, a gente aproveita para relembrar alguns pontos importantes aqui da estratégia. Tá? Então, eu vou pegar aqui o novo balancê, chamei até de balancê new, mas não se preocupem com isso. O mais importante aqui é vocês entenderem que essa vai ser a versão 2.2 ou 2.20. Tá? Então tudo que a gente já falou de estratégia do balancê e a gente vai estar acompanhando e discutindo ao longo dessas semanas, tudo continua válido. Então horário de entrada, horário máximo de entrada, horário que você vai encerrar suas operações no dia. Tem gente que gosta de encerrar às 4, 4h30, 4h40, depende um pouco aqui da questão de se a sua corretora permite uma flexibilidade maior ou menor no horário de encerramento para caracterizar um day trade. Lembrando que as nossas operações aqui são day trade, ninguém vai ficar posicionado alavancado aqui com swing trade. Então, primeiro cuidado que vocês têm que ter em relação a isso. Então, uma das grandes lições aprendidas do balancê passado, que algumas pessoas inclusive dormiram posicionadas, para o bem ou para o mal, porque não prestaram atenção no horário limite da corretora. Tá? O robô, ele é um auxiliar, ele vai executar o que você colocar aqui. Então você também, como trader, tem que fazer a sua lição de casa. Principalmente porque nesse tipo de estratégia a gente vai estar querendo entrar em todas as operações do dia, ou
vai, falar todas é uma maneira muito forte, a maioria das operações do dia que caírem no critério de entrada, nós traders queremos entrar. Por que isso? Não adianta entrar numa caixinha, 2 caixinhas. Você tem que entrar, se tiver 20 ações divulgando o resultado, eu quero ter 20, digamos, operações, caso as 20 realmente deem entrada. Para que você possa alavancar o seu capital e, por outro lado, você acaba reduzindo o risco. Porque você tem mais papéis na mesa. Então você vai estar comprado em alguns, você vai estar vendido em outros, você vai estar perdendo em alguns, você vai estar ganhando em outros. Tá? Então, se você tiver a margem adequada na sua corretora para poder abrir esses papéis, e aí a gente acompanha a margem aqui, o robô também te auxilia nesse negócio, você vai conseguir realmente ter, ao final da temporada, você vai conseguir ter um custo, né, um custo-benefício muito melhor. Você vai ter que conseguir um resultado muito melhor em relação aos trades que você entrou. Tá? Então pensa nisso, tá bom? Foi uma das grandes coisas que a gente aprendeu, e aí obviamente isso está relacionado a quanto mais você se alavanca, mais você tem que tomar cuidado, por mais que seja um robô, por mais que sejam operações automatizadas, sempre pode acontecer um problema de infra, uma desconexão, alguma rejeição de corretora e etc. Então você, trader, não pode delegar essa responsabilidade só para a ferramenta. Você também tem que agir prontamente caso alguma coisa não esperada aconteça. Tá? Então vamos lá. Vamos só recapitular aqui. Aqui eu flego os dias da semana, que vocês já conhecem muito bem os dias que a gente vai fazer trade ou não. E o nosso objetivo no Balancê é sempre trabalhar com whitelist. Por isso que a opção aqui default, eu não vou colocar IBRA, IBOV, S&P 500, nada disso. A gente vai entrar com a whitelist. E aí, esse parâmetro está relacionado com este input aqui. Neste campo, você vai dizer o nome do arquivo da sua whitelist. E pessoal, sinceramente, aqui existe uma confusão geral. Muitas pessoas não conseguem lidar com esse tipo de arquivo, configurar o arquivo corretamente. Então, presta atenção. Tem vários vídeos, tem documentação do robô de como fazer isso. Leia, assista o vídeo. Não entendeu? Me chama no Telegram, etc. Se esse arquivo não conseguir ser lido corretamente, o robô não vai conseguir interpretar qual que é a lista de ações para operar naquele dia. Então, lembrando que é um arquivo composto por 2 colunas, o ticker da ação, um tab e a data em que aquela ação tem que ser operada. Tá bom? Simples assim, só que o arquivo tem que estar com a mesma nomenclatura e no diretório correto, conforme a documentação do robô. Senão não vai funcionar. Eu não me preocupo com os arquivos de blacklist nem de setores, porque é um tipo de estratégia que, uma vez que você definiu que aquela ação está soltando balanço hoje, por exemplo, a gente quer operar hoje, eu não quero saber de blacklist daquela ação, eu não quero saber de setores. Se tiver todo o setor bancário divulgando o resultado hoje, eu vou entrar em todos que caírem na operação. É esse o objetivo do balanceio, não ficar filtrando. Então esses 2 outros arquivos a gente não precisa nem se preocupar. A preocupação de você, usuário desse robô, é definir corretamente o arquivo do balanceio. E logo na abertura do robô, uma dica. Quando você abre o robô, logo na abertura dele, você consegue ver na aba Experts se ele abriu o arquivo, quantas linhas tinha o arquivo. Então você dali já consegue inferir se ele está conseguindo ler ou não. Tá bom? Então, só uma dica aqui, senão o seu robô não vai funcionar. Tá? O que a gente trabalhou na temporada passada e eu, por exemplo, vou continuar trabalhando nessa temporada. Eu estou estipulando aqui R$10.000, tá, para cada operação. Então imagina que eu vou pegar 10.000, estou alavancando, multiplicando esses 10.000 por 20 vezes 10.000, estou dividindo por 20 caixas. Então eu estou deixando essa configuração padrão que o robô se encontra, que vocês vão receber o novo robô, que é igualzinho à configuração do antigo robô, a possibilidade de trabalhar com até
20 caixas naquele dia e cada caixa você vai entrar com 10 mil reais. Então, ele vai pegar 10 mil reais, dividir lá pelo, vamos supor que a ação o valor da ação 10 reais, 20 reais, 30 reais, 60 reais, e vai ver quantas ações ele vai comprar ou vai vender. Lembrando que esse robô trabalha na venda também. Então é isso que significa alavancar por 20 e dividir por 20. Então, você multiplica por 20 e divide por 20 para saber quanto cada caixa vai receber. Tá bom? Aqui o método, se é anti-quebra, se é fixo ou não, aí você, trader, vai definir o que você quiser. Tá? É uma estratégia bastante, digamos, ela não fica aberta por muito tempo, é uma estratégia concentrada só nos momentos de balanço. Então, talvez trabalhar no anti-quebra versus o fixo. O que é o fixo? Não importa se você perdeu ou não no dia anterior, ele vai entrar sempre com o mesmo capital. Então, isso você vai ter que pensar no seu gerenciamento de risco. Tá? Bom, é isso que significa essa primeira parte do robô, entrando sempre nas opções padrão aqui. Então, não estou mudando o preço de entrada, que é os 3%. Não estou mudando stop loss. Ah, Igor, mas está zero. Sim, leia lá na documentação e você vai ver que está escrito que se você deixar zero, o robô está assumindo os valores padrão da estratégia. Caso você venha aqui e coloque um valor diferente, aí o robô vai obedecer esse valor que você colocou aqui. Tá? Outro ponto, filtros para essa estratégia. Então vejam aqui que os filtros já padrão que eu já estou colocando nesta versão é o filtro de preço mínimo de R$4 da ação e um volume mínimo de negociação que a gente pega aqui, né, dos últimos 20 dias mais ou menos, para não ser do último dia, de 4 milhões de negociação. A gente já chegou a pensar em 7 milhões, 5 milhões, etc., mas esses 4 milhões se comportaram muito bem ao longo desse ano de 2023, segundo os backtests que a gente fez. Então é um parâmetro considerável aqui, também fica a critério de cada trader ali o que vocês vão querer fazer. Tá? Como eu disse, filtro de setor e etc., isso aqui a gente não vejo por que usar, isso aí obviamente fica a critério de cada um. Você pode ter a sua estratégia, o robô ele é totalmente parametrizável, então se você achar que você tem que flegar isso aqui, fica à vontade. Tá? Assim como eu sei que também tem pessoas que trabalham com o trailing stop. Né? Sei lá, já atingiu R$1.000 no dia, já atingiu 2.000 no dia, ele vai colocando um trailing, né? Ele ativa o trailing aqui primeiro, depois ele define, né, o mínimo do trailing que ele quer ali para começar a contar e o mínimo do trailing que ele quer por caixa posicionada. Então, mais uma novidade, a gente já explicou isso aqui em vídeos passados, mas são 2 gatilhos aqui para você poder utilizar no seu trading também, tá? Para você, digamos assim, o mercado não voltar com tudo e não te zerar e você estava no positivo. Bom, agora eu quero explicar o que foi alterado para depois a gente pensar um pouquinho em backtests, tá? E aí vamos partir para uma discussão aqui bastante, digamos, vida backtest versus vida real. O que a estratégia ela é concebida, né? Então imagina que, vamos pensar aqui, ó. Vou até fazer um desenho aqui, vou fechar um pouquinho essa janela aqui, vou fazer uns desenhos aqui no gráfico do Bova, vamos pegar o gráfico do Bova aqui mesmo. Deixa eu aumentar um pouco aqui o gráfico. Ó, vamos pegar esse gap aqui, esse dia tá legal, tá? Olha só esse dia aqui, ó. Vou pegar um azulzinho aqui, ó. Esse dia a gente estava aqui, ó. Tá, nossa, tá gigante a minha seta aqui. Vou diminuir um pouquinho. Vamos lá. Vou pegar uma setinha aqui, ó. Nesse dia a gente, né, fechou o dia aqui na alta, beleza? Né, deu uma alta bem maior do que isso, mas o fechamento foi aqui. Beleza, como se fosse uma ação qualquer, tá? Eu estou utilizando esse gráfico de Bova só para a gente exemplificar. No próximo dia, o mercado já abriu aqui, ó. Olha o gap de baixa que deu. Então, o que a estratégia nos diz? A estratégia vai pegar esse cara aqui, fechamento do dia anterior, tá? Vai calcular 3% para cima, 3% para baixo. Tá bom? E aí, o que a estratégia coloca? Vai colocar, né, pensando, se ultrapassar esses 3% de cima, que é essa barreira aqui,
ele vai colocar uma compra, imaginando que o mercado vai continuar subindo no próximo dia. E aqui, ele vai colocar nos 3% de baixo uma ordem de venda, pensando que se o mercado atingir esse ponto, o mercado vai continuar caindo, que foi o que aconteceu nesse dia. Então vamos limpar aqui um pouco para a gente entender o que aconteceu. Dado a nossa estratégia aqui, digamos assim, né? O mercado, então, vamos imaginar que ele colocou, né? O que seria o ideal? Se o mercado já abriu com um gap, tá? O que é um gap? Vamos imaginar que a linha dos 3% fosse aqui, tá? O mercado ultrapassou já essa linha dos 3%, veio para baixo dos 3% da venda logo já na abertura. Então isso que é o que a gente chama de gap, tá? Não é um gap normal que a gente conhece, mas é um gap para que ultrapassou os 3%, ou para baixo ou para cima. Então agora o robô ele vai olhar para esses gaps, ou seja, já começou o dia ultrapassando lá os 3% ou o percentual que você definiu. Agora você tem opções. Como que você vai lidar com essa situação? Na versão anterior do robô, até a versão 2.0 do Balancê, o que o Balancê fazia? Putz, já ultrapassou o meu ponto de entrada teórico, então eu já chego colocando uma ordem a mercado. Ponto. Acabou o meu problema. Não importa onde esse preço estiver. Se estiver aqui, 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 no zero. Não importa. Você vai colocar uma ordem de venda a mercado e vai pegar o preço que for. E deixa a operação correr até o final do dia, entendendo que a tendência é que ela continue caindo. A mesma coisa para cima. Vamos supor que um dia fechou aqui, ultrapassou os 3%, que seria mais ou menos aqui. O próximo dia já abriu aqui, você já compra mercado estimando que esse negócio vai subir. Tá? Então, até a versão anterior do robô, você só tinha essa opção. Abriu, né, para baixo do ponto de entrada ou para cima do ponto de entrada, que é um gapzão para a gente, ordem a mercado. Agora você vai ter 3 opções, tá? Primeira opção, você vai abrir, falar para o robô, robô, se aqui é os 3%, nessa linha que eu desenhei em vermelho, robô, você vai colocar uma ordem de venda exato aqui e vai ficar esperando. Ah, Igor, mas o mercado já chegou aqui embaixo. Beleza. Se ele continuar caindo, você nunca vai entrar. Essa é a consequência. Então, se você quiser ser xiita, né, ser preciso ao extremo, não, eu só vou entrar nos 3% exato, não importa se abriu com gap. Vai ficar uma ordenzinha ali, limit, no book, esperando para ver se esse preço em algum momento do dia vai voltar. Se não voltar, pum, fecha, tchau, beijo, abraço. Tá? O que vai acontecer na prática? Você vai deixar de entrar em uma série de trades. Então saiba da consequência disso. Você vai deixar sim, e está provado aqui no backtest, que eu já vou mostrar daqui a pouco, uma série de trades você vai perder, porque o mercado já abriu lá embaixo, continua caindo, ó. Pum. Tá? Então esse dia aqui você nem entraria. O mesmo raciocínio se aplica para cima. Nunca mais voltou? Vamos supor nesse dia aqui, ó. Vamos fazer uma, né? Vamos supor que os 3% fosse aqui, tá? Olhando para esse candle aqui que seria o fechamento do dia anterior. Então o próximo dia já abriu aqui. Deu uma baixadinha, mas continuou subindo. Veio aqui para o ponto de entrada exato? Não. Então você perdeu esse trade, não entrou. Os seus coleguinhas todos ganharam dinheiro nesse dia e você não. Então essa é a primeira opção. Você vai sempre falar para o robô. Robô, abriu com gap, você vai colocar no preço exato. E não importa o que aconteça, vai ficar uma ordem sentada lá esperando. Bom, e arque com essas consequências. Tá? Mas é uma opção. Segunda opção. Vamos lá. Vamos pegar esse dia da baixa. Vamos supor que os 3% fosse aqui de novo. Tá? Você vai falar para o robô. Robô,
Abriu com gap, muito legal. Se abrir com gap, robô. Então coloque uma ordem não no ponto exato, mas no ponto exato de abertura do dia, que é esse aqui. Porque o dia pode ter aberto ali e correu muito rápido o mercado, né? Vamos supor, se você tivesse colocado uma ordem de venda, você pegaria não nesse pontinho, mas um pouquinho aqui embaixo, ó, que é normalmente mais ou menos aqui, ó. Deixa eu desenhar direitinho aqui, ó. Mais ou menos isso que acontece, né? Porque você vai estar ali naquele momento de leilão, tal. É difícil você pegar um negócio ali certinho, entendeu? Porque você tem que mandar a ordem para a corretora manda lá para B3, tal, não sei o que. Enfim, o que você vai falar nessa opção para o robô? Você não vai entrar a mercado, mesmo se o preço já estiver aqui embaixo. Você vai deixar lá o mercado trabalhar e vai colocar uma ordem, vamos limpar aqui de novo, uma ordem limite cravada na abertura do dia. Isso também vale para o de cima. Onde foi a abertura do dia nesse exemplo que eu estava usando? Aqui, ó. Então, nesse caso, você pegaria a ordem aqui em cima, porque está vendo que o mercado voltou? Então, por mais que ele tivesse estressado, começado, né? Subiu, aí desceu, ó, desceu, pegou a sua ordem que estaria na abertura do dia e depois continuou subindo e fechou aqui. Gain. Gainzão legal, bacana. Tá? Então, nesse tipo de opção, você já tem digamos, um cenário intermediário. Você pode sim perder alguns trades se o mercado correr muito rápido para uma direção e não voltar mais, mas você tem uma segurança de entrar sempre na abertura do dia, tá? Minimamente. Obviamente o mercado pode acontecer e voltar um pouquinho aqui. Essa é uma opção, até a segunda opção. Qual que é a terceira opção? É a que tem hoje, entrar mercado, pum, abriu o robô, saiu do leilão, já está abaixo do ponto ideal ou acima do ponto ideal na compra ou na venda, ordem a mercado e não se preocupa mais com isso. Então você não tem mais ordem limite, você não tem mais nada disso. Você tem 3 opções. Onde que isso está no robô? Vamos mostrar aqui. Então eu já estava mostrando aqui o robô. Lá embaixo aqui no robô, ó, você tem este parâmetro aqui. Está escrito bem claro, pessoal. Gap. Gap é aplicável para gap. Quais são as opções de envio de ordem? Tá? Aí você vem aqui. Vamos ler aqui, ó. Enviar a ordem no ponto exato, que é aquela primeira opção que eu falei para vocês. Enviar a ordem na abertura do dia e enviar a ordem a mercado. Isso vale para situações de gap. Qualquer outra situação normal que o preço abre, vale a regra normal do robô, que é colocar ordens start stop ou colocar ordens a mercado, que vocês já conheciam também isso. Isso é gerenciado por este parâmetro aqui de cima, que continua o mesmo da versão anterior do robô, que é enviar ordens a mercado. Então, o que eu recomendo? Como que eu vou fazer os meus trades? E aí eu vou mostrar os backtests, mais uma questão, né? Que aí eu vou chegar naquele ponto de vida real versus vida, digamos, de backtest. Eu vou colocar sempre ordens a mercado. Eu vou colocar true nessa opção aqui de cima. E vou colocar send market order em caso de gap. Por que isso? Então, o que significa isso? Estou enviando ordem a mercado em situação de gap e em situação de não gap. Então, bateu no preço, ordem a mercado. Bateu no preço, ordem a mercado. Bateu no preço, ordem a mercado. Mesmo sabendo que eu posso correr um pouco de slippage, né? Ou seja, não vou entrar no preço exato. Isso é normal. Mas eu prefiro fazer isso porque na simulação, né, na temporada passada, na verdade, a gente viu vários exemplos, tá, de pessoas, de corretoras que não estavam deixando enviar ordens stop, start stop, principalmente para operações de venda. Então aquela ordem sell start stop, a corretora rejeitava. Então qual que foi a saída para a gente? Deixar enviar uma operação a mercado. A corretora deixava você fazer uma operação de venda a mercado.
Então, para não correr esse risco, porque eu sei que as corretoras, cada uma tem a sua política, etc. e tal, eu vou continuar enviando ordens a mercado em situações de gap, em situações de não gap. Tá bom? Isso é o que vai acontecer. Beleza? Agora, para a gente entender, né? Igor, mas o que seria mais vantajoso? Qual que seria a pergunta natural? Você já fez algum backtest em relação a isso? Sim. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um backtest, tá? Então, vamos mostrar aqui, ó, nessa planilha, que eu coloquei aqui de novo, aquela velha planilha, né, de simulação aqui de backtest, tá? Então, o que eu bolei aqui, né? Nessa coluna C, eu deixei a estratégia do jeito que eu falei para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui como que ficou essa coluna C. Que seria o parâmetro padrão, digamos assim, né? Vamos lá. Deixa eu só pegar minha ferramentinha aqui. O que eu coloquei? O backtest ele foi realizado, todos eles, do começo desse ano de 2023 até agora o final de agosto. Isso foi suficiente para cobrir as 3 temporadas de balanço que a gente passou ao longo do ano. Então a gente confeccionou esse arquivo, essa whitelist, né, desde lá do começo do ano. Teve a primeira temporada referente ao 4º trimestre, né, 2022. A gente passou pelo primeiro trimestre de 2023 e pelo segundo trimestre de 2023. Tá? Então, todos os entradas aqui variaram, o período foi o mesmo. Latência, etc., foi o mesmo. Capital inicial que foi deixado lá na corretora para a estratégia foi o mesmo, 10 mil. Lembra que a gente falou que era 10 mil, estou alavancando em 20, dividindo por 20 caixas. Quantos ativos pegou cada dia? Calculado pelo robô, cada um vai pegar de um jeito. Estratégia, todos obviamente rodando o balancê. Horários de entrada e saída, todos iguais também, para isso não interferir na comparação aqui de um com o outro. Então, estou colocando sempre a abertura 10 horas, abri o mercado, já estou lá. Horário máximo de abertura 15 horas, ou seja, se algum ticker entrar na região lá do preço para entrada depois das 3 da tarde, eu estou desconsiderando, porque é muito tarde já. Dificilmente isso vai dar um trade legal. Tá? E horário de encerramento, estou colocando o máximo aqui viável, 16h40. Obviamente tomem cuidado com isso para a corretora de vocês. Talvez vocês tenham que antecipar um pouco esse horário, 4h30, 4h10. Tem corretora que 4h10 já está encerrando as operações day trade. Senão ela vai realmente passar o robozinho dela de risco e vai te cobrar por isso. Então tudo que você está ganhando no dia você está devolvendo para a corretora. Tá? Cuidado. Então estou deixando 20 caixas e 20 de alavancagem, exatamente o que eu já expliquei ali atrás. Tá? 10 mil é o valor que eu quero para cada caixa que ele pegue. É isso que vai acontecer no final. Os filtros eu deixei também o que eu já expliquei, R$4, preço mínimo da ação. Então se tiver uma ação de R$2, você já está automaticamente desclassificada. E 4 milhões de negociação média aí dos últimos 20 dias. Se tiver menos que isso, tchau, o robô também não vai pegar, já vai morrer nesse filtro. Vejam que todas as variações, a C, a D, a E e a F, estão com esses mesmos parâmetros iniciais. Então até aqui não estou variando nada. Beleza? Ok? Então vamos agora para a parte que está sendo alterada. Vamos lá. Pegar aqui, ó. Deixa eu deixar essa setinha aqui. O que a gente está alterando aqui? Ó? Isso aqui, ó. Enviar ordens a mercado. Na coluna C, eu estou falando true, ou seja, sim, eu quero que envie ordens a mercado. E em caso de gap, eu também quero que envie ordens a mercado, ou seja, é aquela estratégia default que eu vou estar utilizando para esse próximo balanço. Ou seja, não importa o que aconteça, gap ou não gap, eu vou enviar ordens a mercado. Tá? E aí, obviamente, a gente vai ver os resultados disso aqui. Na coluna D, o que variou nessa estratégia? Eu estou enviando ordens a mercado para evitar o problema da corretora não me permitir um sell stop, para evitar o problema de um mercado estar vendo onde eu quero colocar uma ordem, etc. e tal. Mas, se for uma situação de gap, ou seja, tiver já nascer, o dia abrir bem abaixo dos meus pontos, no meu ponto de entrada de venda, ou muito acima do ponto de entrada de compra, eu vou colocar aqui
o ponto exato, uma ordem limite no ponto exato de entrada. Então aqui é um misto, hein? Se tudo estiver normal, na normalidade, eu vou abrindo ordens a mercado. Deu gap, não entra a mercado não. Espera, põe um ponto exato, que seria o cálculo daquele ponto lá, e espera para ver o que vai acontecer. Pode ser que o mercado volte. Na coluna E, também em situações normais, né, de temperatura e pressão, eu entro a mercado, mas se der um gap, eu vou colocar a ordem no ponto de abertura do dia. Ou seja, eu não estou sendo tão xiita de colocar lá no ponto exato. Estou colocando na abertura do dia, ou seja, um pouco mais fácil de pegar. Tá? O mercado voltar e pegar. E só para balizar, a última opção que a gente tem aqui, eu não estou colocando nada mercado. Ou seja, em situações normais de temperatura e pressão, eu estou entrando sempre com ordens start-stop. Ou seja, o preço sempre vai chegando, né? Se ele estiver vendendo, ele está chegando de cima para baixo a venda. Por isso que é um start-stop. E se ele for comprar, ele está chegando de baixo para cima na compra. Por isso que é um start-stop. E caso já o mercado abra com aquele gap maior que o nosso ponto de entrada, ele vai colocar na abertura do dia, que eu achei interessante esse parâmetro. Agora vamos comparar o que cada um deu né, de resultados? Vamos lá. Vamos comparar aqui. Ó. Primeira opção, entrada a mercado. Olha, aqui eu não estou colocando, tá pessoal? Só a primeira coisa, que vocês vão ver que esses valores são iguais, ó, em todas elas, né? O bruto com o líquido e o líquido de taxas, né? Eu não estou pegando as taxas aqui porque isso pode variar. Tem gente que tem corretagem com ação, tem gente que não tem, tá? Varia com volume, etc. e tal. Então eu estou deixando sim para a gente comparar bruto, né? Ou seja, é o líquido que você está ganhando, mais ali em termos de taxas isso seria o valor bruto, tá? Teria que se descontar desse valor todas as suas taxas, emolumentos, corretagem, etc. Então vamos partir da mesma base de comparação. Beleza. Então o que aconteceu? Qual foi ou quais foram as estratégias? Ó, essa daqui, sempre entrando no mercado, está me rendendo. Comecei com 10 mil, depois de 3 temporadas cheguei em 40 mil reais de lucro, ou seja, o meu capital foi para mais de 50 mil reais. Que é parecido com essa estratégia, Aí essas variações de 300 reais para cá, para lá, isso aqui praticamente pode falar que é um erro, desvio, porque né, a gente sabe que fazer um backtest, simular cada tick, etc., esse negócio não é super mega preciso. Então isso aqui é um erro dentro né, do padrão aqui. Então digamos que estão todos tecnicamente empatados. Tá? Então a gente já começa a ter uma primeira análise aqui, fala, puta, legal, se eu abrir tudo a mercado, ou se eu usar a estratégia padrão, que é botar start-stop, mais abertura na entrada do dia, que as duas aqui, tanto a E quanto a F, são o quê? Em caso de gap, coloca na abertura do dia. Todos se comportaram ao final de 3 temporadas bem próximo. Cuidado, vou fazer uma pausa aqui. Cuidado, isso não significa que todo santo dia, se você colocar 3 robôs rodando, eles vão dar o mesmo resultado. Muito pelo contrário. Então, eles estão balançando esses 3 robôs. Não dá para você comparar. Se você tiver você e um coleguinha, um executando o C e outro executando o E, no final da trajetória, vocês vão estar muito próximos um do outro. Mas dia a dia vai ter diferença de cada um, sim. Isso não é problema de robô, não é problema de código, não é problema de nada. É problema por quê? Porque as estratégias tem sim diferença. Abrir a mercado é diferente de você colocar uma ordem e esperar o preço voltar. Tá? Por exemplo, nessa situação aqui, a gente conseguiu fazer 325 trades. Nessas duas situações aqui, a gente fez 323 trades. Mesmo período, nas mesmas condições de empresa, etc, etc, etc. O que significa que nas 3 temporadas inteiras, a gente está perdendo 2 trades. Colocou a ordem limite lá e o preço não voltou. Em 2 situações. Puta, bacana. Só não voltou em 2 situações? Então, o negócio tá bacana. Então, o que a gente começa a inferir aqui? Que colocar uma ordem na abertura do dia e esperar o preço voltar, para você não abrir tanto a mercado, não vai atrapalhar muito. Mas também você não vai ter um ganho absurdo. Veja que o seu montante ali
né, das operações está muito próximo. Ah, Igor, está R$300 a mais. Ah, beleza, legal. Ganhou R$300. Está pagando aí a licença do robô. Tá? Mas não bitola nisso. É muito pouco esse valor considerado com o capital que você está colocando. Então isso é praticamente um erro técnico. Estão tecnicamente empatados. Pode ser que mais uma temporada aqui volte a empatar tudo de novo. Tá muito próximo essas estratégias. Vejam que ó, o fator de lucro está variando. 2.29, 2.30, 2.32. Está variando bem pouquinho. Todos acima de 2.20, assim, tranquilão. Tá? O que você percebe também? Que o percentual de negociações com lucro ele vai aumentando um pouquinho. Tá vendo? 61,54 foi para 61,61 e foi para 61,92. Puta, bacana. E aí, aqui embaixo, que é o mais legal, né, para a gente tirar a prova, é a expectativa matemática. Expectativa matemática, 1,24 por trade, 1,25 por trade, 1,26 por trade. Foi aumentando 0,01 cada uma. Aqui, então, aumentou o seu capital em 402% praticamente, 403% e 407%. Lembrando que a gente está começando com 10 mil e saindo nessas estratégias, vamos voltar aqui, com 40 mil de lucro cada uma. Tá? Segura um pouco, daqui a pouco a gente chega na conclusão. Agora vamos ver a coluna do meio aqui. Eu pulei de propósito a coluna do meio. A coluna do meio é o cara xiita. É o cara falando, não, eu só vou entrar no ponto exato se tiver gap. Tá bom. O que aconteceu com você, meu amigo? Tá aqui, ó. Você ganhou 24 mil reais. Olha o seu fator de lucro. Foi bom? Puta, bom pra caramba, comparado com outras estratégias por aí. Mas em relação às três aqui do lado, você está abaixo. Né? Seu payoff está abaixo das três. Seu percentual de lucro está abaixo das três. Sua expectativa matemática está abaixo das três. Aqui, ó, expectativa matemática, 0,88. O que você fez com o seu capital? Lucro de 248%. Nossa, mas isso é demais, dá ótimo, tá muito bom, etc e tal. Beleza. Só que esteja ciente que olha quantos trades você fez. Apenas 283. Então está claro, está provado através do backtest que deixar uma ordem limite no preço, abriu com um gap gigante, já ultrapassou o seu ponto de entrada. E você quer usar uma ordem limite lá no ponto teórico de entrada desse preço, o mercado não vai voltar na maioria das vezes. Tá? Então aqui tem sim, ó, de 325 trades, você conseguiu fazer só 283. Está perdendo trade pra caramba. Se você está perdendo trade e a expectativa matemática está a nosso favor, você está deixando de ganhar dinheiro. Tá? E não estou vendo nenhum absurdo de aumento de fator de lucro, etc. Ou, por exemplo, aqui, negociações com lucro. Pelo contrário, a gente só está perdendo. Então, se uma coisa compensasse a outra, eu diria, não, entra aqui que é mais seguro, e etc, etc e tal. Olha só mais uma coisa para te mostrar que isso é pior ainda para você. Olha o rebaixamento máximo do capital líquido, comparado com esses rebaixamentos máximos aqui, ó. Os três estão empatados, porque os três são muito próximos. E o que é o rebaixamento máximo do capital líquido? É quanto que você esteve no pior dia negativo. Dentro de um dia, seu robô estava mostrando menos R$ 3.199 negativo. Depois ele pode ter ido para cima tal, e recuperado um pouco. Para baixo não, porque isso foi o mínimo, né? Foi o pior cenário que ele pegou. Então, além disso, você ainda teve que aguentar mais um drawdown intradiário. E quando você pensa em saldo, que eu quis colocar aqui também, o rebaixamento máximo do saldo, o que é isso? É você já fechou o dia, vamos supor, você estava com 10 mil reais. Aí deu lá umas operações tal. Durante o dia você pode ter, né, voltado para menos 2 mil num dia, mas o seu pior, né, drawdown de saldo foi 1.932 nesse caso. Muito próximo aqui com 1917 e 1858. Ou seja, de 10 mil você caiu para, né, 8 mil e pouquinho, 200 e pouquinho ali, para dar esses 1932. Tá?
Em comparação, esse cara aqui você caiu mais, 2.827. Então, essa estratégia, a conclusão que eu chego, olhando para isso, com os backtests, etc, etc, o que eu vejo é colocar no ponto exato de entrada e ficar esperando o mercado voltar, não está ajudando. Então eu, Igor, fica aqui, o robô está lá, o robô pode ser utilizado, se você é trader e você gosta disso, beleza, eu, Igor, não vou usar esse tipo de estratégia, tá? Não vou usar. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa estratégia aqui. Mas estou de olho nessa daqui também. Tá? Por que eu não vou na coluna F? Porque eu não quero correr o risco da corretora me negar uma ordem sell stop, que é esse cara aqui, ó. Tá? Mas isso é uma questão minha. Por isso que o robô tem todas essas opções. Bacana, pessoal? Legal? Então, é isso para hoje. Foi o nosso aquecimento do balancê. Tá? Lembrando que, olha só que bacana. Olha a curva de capital que a gente está gerando. Colocando 10 mil numa corretora e todos os três, peguem aqui, tá lá dentro da documentação do robô, estou deixando disponível todos esses relatórios aqui, em detalhe, para você ver trade a trade o que está acontecendo. Estudem, é uma estratégia muito lucrativa. Tá? Entrem com dinheiro, obviamente, suficiente para aguentar margem, etc, etc. Né? Para a gente não fazer papel de bobo ali com a corretora para ela passar zerando devido ao risco. Façam a conta certinho, estudem, mas é uma estratégia eficiente, com poucos trades, como vocês estão vendo aqui, 300 trades, etc. Isso em 3 temporadas. Então a gente está falando que numa temporada já vai ter em torno de 100 e poucos trades apenas. Tá? E a gente conseguiu aqui, ó, multiplicar o nosso capital muito. Então a gente saiu de 10 mil com um lucro de 40 mil, 40 vezes o capital, em 3 temporadas. Bacana, galera? Então vamos com tudo. Vamos aproveitar agora as lives, etc, que a gente tem em relação ao balancê e seguir esse negócio aqui no dia a dia. Beleza? Valeu, até a próxima!